Ando com a cabeça agitada, muitas reviravoltas acontecendo, profissionalmente tudo indo bem, espiritualmente me encontrando, tentando ser uma pessoa de valores e propósitos, mas ao mesmo tempo tem 300 vozes que nada cala a boca na minha cabeça. Você acha que a meditação pode me ajudar com isso? Bom, com certeza a meditação ajuda no silenciamento da mente. Só que para quem nunca meditou, para quem não começou ainda o processo de aprendizado e a própria prática, isso com certeza é uma das coisas mais desafiadoras. Quem não está habituado à prática de silêncio, é claro que não vai começar já se expondo ao silêncio, se expondo à necessidade de silenciar. Porque o silêncio e a prática de silêncio são coisas que vão sendo construídas de forma progressiva. Não é algo que você vai encontrar no primeiro momento em que você vai se sentar para meditar. Então, lidar com a mente falante é extremamente difícil, porque a natureza da mente é falar demais. A natureza da mente é querer mandar em tudo. A natureza da mente é jamais abandonar a síndrome de protagonista. Todo mundo se acha o centro do universo. Isso não é uma característica desse eu verdadeiro e profundo, porque o eu verdadeiro e profundo tem plena consciência de que o centro é Deus, mas essa síndrome de protagonista é a característica desse falso eu, do ego, que nada mais é uma das manifestações da mente que todo mundo possui. O começo para lidar com isso é o corpo e depois a respiração. Ou seja, você não vai interferir no modo como a mente funciona, pelo menos não diretamente. Você não vai forçar a mente a fazer aquilo que ela não está pronta para fazer. Você vai interferir em outros elementos que compõem esse aparato corpo-mente, para que daí a mente se sinta inclinada a desacelerar e a se aquietar. Ou seja, você faz um gentil convite para a mente participar de um processo de desaceleração e de silenciamento do qual ela não fazia parte no começo. À medida que você educa o corpo e educa a respiração e coloca essas duas coisas para silenciar, para se aquietar, a mente pode então se ver inclinada a se aquietar também. Em outras palavras, a mente só vai se acalmar realmente, só vai silenciar realmente, quando ela percebe que o que existe ao redor dela é seguro. Quando ela percebe que o ambiente não oferece ameaças diretas e que, portanto, não existe a necessidade da mente permanecer como protagonista. Ou seja, quando a mente percebe que o mundo continua girando sem que ela precise fazer nada, sem que ela precise interferir, ela pode se sentir inclinada a aquietar e a baixar um pouquinho a guarda, né? Porque o que eu estou falando aqui basicamente é de um mecanismo passivo-agressivo em que a mente se sente
o tempo todo obrigada a fazer alguma coisa, em que a mente se sente o tempo todo obrigada a interferir. É basicamente por isso que as atividades físicas são tão recomendadas e necessárias, eu diria, para quem quer meditar. Porque por meio da educação do corpo, né, da educação física, no sentido mais amplo dessa palavra, você mostra para o corpo, você ensina ao corpo que é possível aquietar. O corpo precisa ficar quieto. O corpo precisa silenciar. E este, consequentemente, é um primeiro passo para que a mente perceba que o ambiente é seguro. Se o corpo está calmo, a mente vai interpretar essa calma, esse relaxamento, essa descontração como uma situação de plena segurança, de plena tranquilidade. E talvez isso já a coloque para se aquietar também. O que eu recomendo aqui como práticas corporais? A maioria das artes marciais tradicionais traz excelentes benefícios para quem quer meditar. Quanto mais tradicional for a arte marcial, melhor. Né? Artes marciais competitivas talvez não sejam as melhores opções, mas peguem artes marciais que não envolvem competição, como Aikido, Tai Chi, as vertentes mais tradicionais do Kung Fu, enfim. Mesmo vertentes mais tradicionais do Jiu-Jitsu, né? Não o Jiu-Jitsu, né? Que a maioria das pessoas pratica, né? Mas, enfim, quanto mais o trabalho for tradicional, quanto mais a prática for tradicional, melhor, porque menos foco existe na competitividade e mais foco no desenvolvimento interior, inclusive do ponto de vista corporal. Eu recomendo também as práticas que são chamadas práticas de yoga, né? Me refiro aqui aos sistemas modernos de ginástica postural, que infelizmente nenhuma delas é yoga de fato, né? Depois eu posso explicar isso com mais demora se for necessário, mas as ginásticas posturais, né? Como sistemas de yoga, ou mesmo pilates, enfim, calistenia, exercícios isométricos, essas práticas também são muito boas, né? Porque vão construir um nível de consciência corporal bastante bom, bastante interessante, vão desenvolver capacidade de relaxar fisicamente e, consequentemente, vão ajudar muito no processo de aprendizado da meditação. Recomendo também atividades aeróbicas repetitivas e de longa duração, por exemplo, natação, corrida, caminhada, práticas que podem ser desenvolvidas com as mais variadas intensidades, por pessoas das mais variadas faixas etárias e que vão ser muito bons também para desenvolver capacidade respiratória. Eu já vou falar da respiração também. E, enfim, e que ao mesmo tempo convidam o praticante a uma monotonia que, por sua vez, vai contribuir também para a prática da meditação. Então, caminhada, né? Você faz caminhada durante, 30 minutos, 1 hora, com movimentos que são repetitivos, num percurso que não impõe novidades, né? Se for, uma caminhada ao redor de um campo de futebol, uma caminhada numa trilha que é bastante segura, sem obstáculos. É muito proveitoso esse tipo de exercício para quem quer meditar. Quase todos esses exercícios eles vão já proporcionar uma disciplina respiratória. Isso fica evidente nas artes marciais, a que eu me referi agora há pouco, mas fica evidente também nas práticas aeróbicas, né? Enfim, você tem que desenvolver quase que automaticamente uma disciplina respiratória, você não consegue sequer fazer o exercício, né? Enfim, ou seja, inevitavelmente você vai aprender a respirar. Mas é claro que você pode também realizar exercícios respiratórios mais específicos, né? Então, respiração completa, respiração alternada, respiração
que vai envolver algum tipo de retenção do ar. Obviamente, esses exercícios já precisam ser feitos com orientação direta, né? E todas elas vão auxiliar muito no aquietamento da mente e vão intensificar aquilo que eu falei agora há pouco sobre a segurança do ambiente. Então, se o seu corpo está relaxado, bem desenvolvido, quieto, se a sua respiração também é natural, é descontraída, a mente percebe isso tudo como um ambiente seguro. A mente percebe que você está inserido num ambiente seguro, que não vai exigir atenção triplicada, que não vai exigir o monitoramento constante de eventuais ameaças. E, consequentemente, a mente vai se sentir fortemente inclinada a também ficar quietinha. Uma explicação que às vezes aparece quando se trata desse tipo de dúvida, né, a dificuldade de silenciar a mente por causa do excesso de atividade mental, a explicação que aparece às vezes é a seguinte: mente está associado ao ar e o corpo está associado à terra. Ou seja, quanto mais grosseiro, mais pé no chão, mais associado aos elementos mais grosseiros de que este mundo, e não apenas nós, né, mas a totalidade é feita. E a mente, né, por causa do intelecto, por causa da atividade mental, pela própria natureza da atividade mental, é associada ao elemento ar. Quando você tem excesso de agitação mental, quando você tem excesso de atividade mental, se costuma dizer que você está com o ar em excesso, você está com o elemento ar em doses muito maiores presentes no seu corpo, na sua existência. Consequentemente, é necessário você equilibrar isso com algum aterramento. E é basicamente por isso que quem percebe sobrecargas mentais importantes se beneficia muito com tudo que leva essa pessoa para a Terra. Seja Terra no sentido do uso do corpo bruto, né, do corpo denso, ou seja, realizar atividades físicas simples, monótonas e repetitivas, realizar trabalhos braçais, realizar trabalhos manuais, como também ter contato direto com a natureza, com o solo, né? Andar descalço na grama, tomar sol, né? Se expor, né, aos elementos, né? Andar no meio de um bosque, enfim, tudo isso promove o aumento do elemento terra e, consequentemente, melhora o aterramento. Em termos energéticos, muitas pessoas falam de descarregar, né, energia mental excessiva, descarregar no solo, né, às vezes quase como se fosse uma eletricidade que está ali acumulada no corpo, né. Claro que aqui a gente já começa a viajar um pouquinho algumas ideias, né. Muitas dessas ideias foram muito contaminadas pelas ideias da New Age, né, da cultura New Age, mas só a título de curiosidade menciono um pouco essa questão do desequilíbrio entre ar e terra, entre mente e corpo. E é basicamente por isso que vale a pena também recorrer a atividades e situações que proporcionem esse aterramento, seja um trabalho braçal, né? Muitas pessoas até mencionam como piada, né, aquela coisa de vai carpir um lote, né? Não deixa de ser uma boa recomendação para quem está pensando demais ou falando demais, né? Porque a fala é uma manifestação de um excesso de atividade mental. O pessoal fala, vai carpir um lote, ou seja, vai pôr o pé na terra, né? Vai transpirar um pouco, né? E esse esforço físico ele realmente faz muito bem, inclusive para quem quer meditar.
Uma última recomendação que eu considero bastante válida, embora seja meio que complementar, né, não central a essa explicação, é o uso de alguns acessórios quando você vai começar a meditar. É muito comum para muitas pessoas que estão no começo, né, do aprendizado da meditação, a dificuldade para se concentrar, a dificuldade para silenciar, a dificuldade para se aquietar. A mente que fala demais, ela quer continuar falando demais. Mesmo quando você se senta para meditar, a mente vai ficar conversando com você. E conversar com você significa expor você a uma série de pensamentos e de ideias que não têm a ver com a meditação que você vai praticar naquele momento. Ou seja, a mente vai convidar você para você devagar, para você passear com ela o mais longe possível daquele momento da meditação. Então a mente vai obrigar você a lembrar, por exemplo, de contas que você tem para pagar, que obviamente não estão ali com você, de afazeres que você ainda precisa cumprir, que não estão ali com você, que não tratam daquele momento da meditação, enfim, de uma série de coisas que não são aquele momento da meditação. E aí o que você precisa fazer é retornar à base, retornar ao chão, criar o aterramento. E uma das formas de criar aterramento quando você se coloca para meditar é tomar consciência do próprio corpo naquele momento da meditação. Outro modo também de proporcionar esse aterramento no momento da prática da meditação é usar música, usar incenso, usar, enfim, uma série de artifícios sensoriais que, embora não sejam tradicionais, embora não sejam tão recomendados assim e tão universalmente aceitos, eles são válidos. Claro que você não vai colocar a música que você usa para dançar, que você usa para se divertir, mas se você pega uma música que tem uma certa monotonia, que expressa uma certa quietude, você coloca aquela música para tocar perto de você, isso convida a sua audição a se manter próxima, a se manter conectada com aquela música que está do seu lado. E, consequentemente, os seus sentidos, de um modo geral, a sua mente vão estar conectados a essa música. A mesma coisa vale para qualquer outro estímulo sensorial que você possa utilizar. Eu falei do incenso, mas pode ser qualquer tipo de fragrância. Você pega um dispersor de aromas, né? Enfim, além do incenso, que obviamente pode ser usado, você cria um aroma no ambiente que também convida você a permanecer atento ao que está acontecendo próximo de você, em vez de dispersar com os pensamentos que a mente oferece para você. São artifícios, são recursos, né, de que a gente dispõe para poder facilitar a meditação. Claro que o ideal é praticar a meditação sem muleta nenhuma, sem suporte nenhum. Mas é claro que isso precisa ser construído, né? Essa capacidade precisa ser construída de forma progressiva, com bastante cautela, com orientação e com bastante consciência em relação ao processo que você está realizando. É basicamente isso. Se você quiser avançar nessas explicações, recomendo a você, o mesmo que eu recomendei à pessoa que me procurou, faça o meu curso. O link está na descrição. São 5 módulos bastante detalhados. Tem uma aula em que eu falo só dessa questão dos artifícios que a gente pode utilizar para praticar a meditação ou para facilitar a meditação. Mas é claro que tem muito mais explicações ali. Acredito que vai ser muito útil para todos que têm interesse na meditação e que ainda não começaram. E qualquer outra dúvida, deixe um comentário
E é isso. Obrigado e até mais.